Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 10 de março. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Você que está conosco nesta manhã para ouvir e ver o Santo Padre. O céu amanheceu ensolarado hoje em Roma, temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 9 graus centígrados. Papa Francisco, que dentro de mais alguns instantes dá início à audiência geral nessa quarta-feira, na qual ele vai recordar a importante e histórica viagem apostólica ao Iraque. Viagem que se encerrou na manhã dessa última segunda-feira, quando retornou a Roma. Foram 3 dias de intensa emoção, de oração, de conhecimento, podemos assim dizer. Imagens que chegam até você do interior da biblioteca. O Papa dá início, então, introduzindo com o sinal litúrgico, com o sinal da cruz. Vamos receber, então, a sua palavra e a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A pace sia com voi. E com il tuo spirito. Como já é de costume, no início teremos a leitura de um texto bíblico, Gênesis, capítulo 12, 1, 4, 15, 5, 6. Primeiramente em italiano. Vamos ouvir. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Poi il Signore gli disse: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Parola di Dio. Teremos agora a leitura em francês. Du livre de la Genèse. Le Seigneur dit à Abraham: quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Puis le Seigneur lui dit: regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara: telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Parole du Seigneur. Depois do francês, teremos a leitura agora em inglês. A reading from the book of Genesis. The Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. So Abraham went as the Lord had told him. Then the Lord brought him outside and said, look toward heaven and number the stars if you are able to number them. Then he said to him, so shall your descendants be. And he believed the Lord, and he reckoned it to him as righteousness. The word of the Lord. Thanks be to God. Depois do inglês, teremos a leitura agora em alemão. Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 4, 15, 5, 6. Aus dem Buch Genesis. Der Herr sprach zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte, und der Herr führte ihn hinaus und sprach: Siehe, sieh doch hinauf auf den Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wort des lebendigen Gottes. Teremos a leitura agora em espanhol e na sequência em português. Lectura del libro del Génesis.
Dijo Dios a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y parte a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió como le ordenó el Señor. Entonces el Señor lo llevó fuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Él creyó al Señor, quien por eso lo consideró justo. Palabra de Dios. Agora, Padre Antônio nos traz a leitura em português. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. E o Senhor disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Palavra do Senhor. Teremos a leitura agora em árabe e depois a última em polonês. قراءة من سفر التكوين. وقال الرب لأبرام: انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فانطلق أبرام كما قال له الرب. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء واحصِ الكواكب إن استطعت أن تحصيها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسب له ذلك برا. كلام الرب. E a última língua tradicional da audiência geral, o polonês. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. I Pan, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Oto Słowo Boże. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, dedicada hoje à sua viagem apostólica ao Iraque, que recordamos se concluiu na manhã da última segunda-feira. O Papa havia partido na sexta-feira e voltou na segunda. Mas vamos ver então, através dessa reflexão do Santo Padre, como ele viveu então essa importante viagem ao Iraque. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nos dias passados, o Senhor concedeu-me visitar o Iraque, realizando um projeto de São João Paulo II. Nunca antes um Papa tinha estado na terra de Abraão. A providência quis que isso acontecesse agora como sinal de esperança, após anos de guerra e terrorismo e durante uma dura pandemia. Depois desta visita, minha alma está cheia de gratidão. Gratidão a Deus e a todos aqueles que a tornaram possível. Ao Presidente da República e ao governo do Iraque, aos patriarcas e bispos do país, com todos os ministros e fiéis das respectivas igrejas, as autoridades religiosas, começando pelo grande Ayatollah al-Sistani, com quem tive um encontro inesquecível na sua residência em Najaf.
Experimentei o forte sentido penitencial desta peregrinação. Não podia aproximar-me daquele povo martirizado, daquela igreja mártir, sem carregar em nome da Igreja Católica a cruz que eles carregam há anos. Uma grande cruz, como aquela colocada à entrada de Karakosh. Senti-o de forma particular quando vi as feridas ainda abertas da destruição. E ainda mais quando conheci e ouvi as testemunhas que sobreviveram à violência, à perseguição e ao exílio. E ao mesmo tempo vi ao meu redor a alegria de acolher o mensageiro de Cristo. Vi a esperança de se abrir a um horizonte de paz e fraternidade, resumida nas palavras de Jesus, que foram o lema da visita. Sois todos irmãos. Vi esta esperança no discurso do presidente da República. Encontrei-a em muitas saudações e testemunhos nas canções e nos gestos das pessoas. Eu ali nos rostos luminosos dos jovens e no olhar vivaz dos idosos. Tinha pessoas que esperaram o Papa 5 horas em pé, com as crianças no braço. Esperavam. Nos seus olhos havia esperança. O povo iraquiano tem o direito de viver em paz. Tem o direito de voltar a encontrar a dignidade que lhe pertence. As suas raízes religiosas e culturais são milenares. A Mesopotâmia é berço de civilização na história. Bagdá foi uma cidade de importância primordial que durante séculos albergou a biblioteca mais rica do mundo. E o que a destruiu? A guerra. A guerra é sempre o monstro que, na medida em que os tempos mudam, se transforma e continua a devorar a humanidade. Mas a resposta à guerra não é outra guerra. A resposta às armas não são outras armas. Eu me perguntei, quem vende as armas aos terroristas? Quem vende hoje as armas aos terroristas? Que estão fazendo massacres em outros lugares. Pensemos na África. É uma pergunta que eu gostaria que alguém respondesse. A resposta não é a guerra, mas a resposta é a fraternidade. A resposta não é a guerra, é a fraternidade. Eis a decisão, eis o desafio para o Iraque. Mas não só. É o desafio para muitas regiões de conflito e, definitivamente, para o mundo inteiro. A fraternidade. Seremos capazes, nós, de fazer fraternidade entre nós, de fazer uma cultura de irmãos? Ou continuaremos com a lógica iniciada por Caim? A guerra. Fraternidade. E per questo ci siamo incontrati e abbiamo pregato. Por isso, cristãos e muçulmanos encontramos-nos e rezamos com representantes de outras religiões em Ur, onde Abraão recebeu o chamado de Deus há cerca de 4.000 anos. Abraão é pai na fé, porque ouviu a voz de Deus que lhe prometia uma descendência. Deixou tudo e partiu.
Deus é fiel às suas promessas e ainda hoje guia os nossos passos de paz. Orienta os passos daqueles que caminham na terra, com o olhar voltado para o céu. Em Ur, enquanto estávamos juntos sob aquele céu luminoso, o mesmo céu em que o nosso pai Abraão nos viu, sua descendência, no nosso coração parecia ressoar essa frase: sois todos irmãos. Uma mensagem de fraternidade emanou do encontro eclesial na Catedral Sírio-Católica de Bagdá, Onde em 2010, 48 pessoas, incluindo 2 sacerdotes, foram assassinados durante a celebração da missa. A igreja no Iraque é uma igreja mártir. E naquele tempo, que traz inscrita na pedra a memória daqueles mártires, ressoou a alegria do encontro. O meu entusiasmo por estar no meio deles fundia-se com a sua alegria de ter consigo o Papa. Transmitimos uma mensagem de fraternidade de Mossul e de Karakosh, na margem do rio Tigre, próximo das ruínas da antiga Nínive. A ocupação do ISIS provocou a fuga de milhares de habitantes, entre os quais muitos cristãos de diferentes confissões e de outras minorias perseguidas, especialmente os yazidis. A antiga identidade daquelas cidades foi destruída. Agora, com grande dificuldade, procura-se reconstruir. Os muçulmanos convidam os cristãos a regressar e juntos restauram igrejas e mesquitas. E continuemos, por favor, a rezar por esses nossos irmãos e irmãs tão provados, para que tenham a força de recomeçar. E pensando nos numerosos imigrantes iraquianos, gostaria de lhes dizer: deixastes tudo, como Abraão, como ele. Mantende a fé e a esperança e sede tecelões de amizade e de fraternidade, onde quer que estejais. E se vocês puderem, retornem. Uma mensagem de fraternidade emanou das 2 celebrações eucarísticas, a de Bagdá, em rito caldeu, e a de Erbil, a cidade onde fui recebido pelo presidente da região e pelo seu primeiro-ministro, pelas autoridades, que eu agradeço tanto, que foram me receber. E também fui recebido pelo povo. A esperança de Abraão e da sua descendência realizou-se no mistério que celebramos em Jesus, o Filho que Deus Pai nos poupou. Não poupou, mas ofereceu para a salvação de todos. Pela sua morte e ressurreição, ele abriu-nos a passagem para a terra prometida, para uma nova vida onde as lágrimas são enxugadas, as feridas curadas, os irmãos reconciliados. Queridos irmãos e irmãs, louvemos a Deus por esta visita histórica e continuemos a rezar por aquela terra e pelo Oriente Médio. No Iraque, apesar do fragor da destruição e das armas, as palmeiras, símbolo do país e da sua esperança, continuaram a crescer e a dar frutos. Assim é com a fraternidade, como o fruto da palmeira. Não faz rumor, não faz barulho. Não faz barulho, mas é fecundo e faz-nos crescer. Deus, que é paz, conceda um futuro de fraternidade ao Iraque, ao Oriente Médio e ao mundo inteiro. Conclui assim Papa Francisco as suas palavras, recordando
essa importante e histórica viagem ao Iraque. Teremos agora a síntese nas várias línguas, começando pelo francês, depois inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Papa, já no início das suas palavras, agradecia ao Senhor que concedeu a oportunidade de visitar o Iraque. E recorda, realizando assim um projeto de São João Paulo II. Sabemos da vontade que tinha São João Paulo II de ir até o Iraque. 22 anos atrás, foi ao Monte Sinai, foi a Jerusalém, mas não pôde ir ao Iraque. Nunca antes, recordava Francisco, um Papa tinha estado na terra de Abraão. E a providência quis que isso acontecesse agora, disse ele, como sinal de esperança após anos de guerra e terrorismo e durante uma dura pandemia. Esse era o momento, segundo Papa Francisco. E o Papa faz uma confidência. Depois desta visita, a sua alma está cheia de gratidão. Gratidão a Deus e a todos aqueles que a tornaram possível. O Papa recorda, então, o presidente da República, o governo do Iraque, os patriarcas, os bispos daquele país, os ministros, os fiéis das respectivas igrejas, as autoridades religiosas, começando principalmente pelo grande imame Ayatollah al-Sistani, com quem ele teve um encontro inesquecível em Najaf. O Papa também confidencia que experimentou o forte sentido penitencial desta peregrinação. Ele disse: não podia aproximar-me daquele povo martirizado, daquela igreja mártir, sem carregar, em nome de toda a Igreja Católica, a cruz que eles carregam há anos. Uma grande cruz, como aquela colocada à entrada de Caracol. Bonito esse pensamento do Santo Padre. Não podia visitar aquele país, não podia visitar aquela igreja mártir sem carregar, em nome da Igreja Católica, a cruz que eles há anos estão carregando. Sinto de forma particular, senti de forma particular, disse o Papa, sempre confidenciando, quando vi as feridas ainda abertas da destruição. E ainda mais quando conheci e ouvi as testemunhas que sobreviveram à violência, à perseguição e ao exílio. Vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Vi invito a ringraziare con me il Signore per questo pellegrinaggio e a pregare perché prosegua il cammino di fraternità e di pace in Iraq, nel Medio Oriente e nel mondo intero. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Papa saúda cordialmente os fiéis de língua francesa. Convido vocês a agradecer comigo o Senhor por essa peregrinação e a rezar para que prossiga o caminho de fraternidade e de paz no Iraque, no Oriente Médio e no mundo inteiro. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese será feita em inglês e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira, 10 de março. Ainda a audiência é feita sem a presença dos fiéis nesse período de pandemia. Uma das perguntas feitas a Papa Francisco durante o seu retorno de Bagdá a Roma pelos jornalistas presentes no voo papal foi exatamente quando será retomada a audiência geral com a presença de pessoas. E o Papa foi muito categórico em afirmar nesse momento, devido à pandemia, ainda existe
ele segue as restrições das autoridades, que diz ele, se entende muito mais do que eu. Existe a possibilidade, inclusive, de uma realização de uma audiência geral com poucas pessoas, enfim, mas isso é todo um pensamento que está sendo feito ainda, como disse Papa Francisco. Papa, quando falava dessa sua peregrinação com sentido penitencial ao Iraque, Papa diz que viu também ao seu redor a alegria de acolher o mensageiro de Cristo. Ele pôde sentir isso na carne, estando no Iraque. Vi também, disse ele, a esperança de se abrir a um horizonte de paz e fraternidade. Essa esperança resumida nas palavras de Jesus, que foram o lema da visita: sois todos irmãos. Vi, diz ele, essa esperança no discurso do presidente da República. Encontrei-a em muitas saudações e testemunhos, nas canções e nos gestos das pessoas. Eu ali nos rostos luminosos dos jovens e no olhar vivaz dos idosos. O povo iraquiano tem o direito de viver em paz, disse Francisco. Tem o direito de voltar a encontrar a dignidade que lhe pertence. As suas raízes religiosas e culturais são milenares. A Mesopotâmia é berço de civilização, recordava mais uma vez. Na história, Bagdá foi uma cidade de importância primordial, que durante séculos albergou a biblioteca mais rica do mundo. E o que a destruiu, disse o Papa? A guerra. Mas vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla gioia della Pasqua, con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. O Papa saúda cordialmente os fiéis de língua inglesa, a todos faço votos que o caminho quaresmal nos porte a alegria da Páscoa com corações purificados e renovados pela graça do Espírito Santo. Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz de Cristo. Que Deus abençoe vocês. A síntese, portanto, e a saudação em inglês. Teremos agora a síntese em alemão e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Uma saudação também a você que está conosco através das redes sociais, não somente no Brasil, mas também nos demais países lusófonos. Estamos em Portugal, estamos em Cabo Verde, Guiné-Bissau, você em São Tomé, Moçambique, Angola, Timor-Leste. Que bom saber que vocês estão conosco acompanhando as palavras do nosso Papa Francisco. O Papa falava de Bagdá, que durante séculos albergou a biblioteca mais rica do mundo. E o que a destruiu? Pronta a resposta de Francisco: a guerra. A guerra é sempre um monstro que, na medida em que os tempos mudam, se transforma e continua a devorar a humanidade. O Papa fez então aquela pergunta que ele confidenciou também aos jornalistas quando esteve em Mossul, vendo aquela destruição e diante de uma igreja destruída, fez a pergunta: quem vendeu as armas a esses destruidores? E quem vende as armas ainda hoje a esses terroristas? É uma resposta, diz ele, que eu gostaria de ter de alguém, que alguém desse a ele essa resposta. O Papa diz que a resposta à guerra não é outra guerra. A resposta às armas não são outras armas, mas a resposta é a fraternidade. Eis então o desafio para o Iraque, mas não somente para o Iraque. É o desafio para muitas regiões em conflito, e recordamos tantas regiões no mundo estão em conflito.
A resposta da fraternidade é definitivamente uma resposta para o mundo inteiro. Depois fala Francisco, cristãos e muçulmanos, por isso nós encontramos-nos e rezamos com representantes de outras religiões. Papa se refere a Ur, onde Abraão recebeu o chamado de Deus há cerca de 4.000 anos. Abraão, pai na fé, ouviu ali a voz de Deus que lhe prometia uma descendência. E Abraão deixou tudo e partiu. E Deus é fiel às suas promessas, sublinha Francisco. E ainda hoje guia os nossos passos de paz, orienta os passos daqueles que caminham na terra com o olhar voltado para o céu. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle nel Medio Oriente, tanto provati, affinché abbiano la forza di ricostruire con fratellanza la loro società. Signore si faccia messaggeri nella sua pace. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Hörer gewandt. O Papa dirige sua cordial saudação aos fiéis de língua alemã. Rezemos pelos nossos irmãos e irmãs no Oriente Médio, tanto provados, para que tenham força de reconstruir com fraternidade a sua sociedade. O Senhor nos faça mensageiros da sua paz. Próxima síntese será em espanhol, e já estamos acostumados, é o próprio Santo Padre na sua língua mãe quem faz a síntese em espanhol e depois vai fazer a sua saudação também aos fiéis de língua espanhola. Na continuação teremos a síntese que será feita em português e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Estamos transmitindo ao vivo na Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nesse tempo de pandemia, sem a presença dos fiéis. Mas vamos ver agora o Santo Padre na sua língua mãe. A síntese em espanhol e a sua saudação aos fiéis de língua espanhola. E na sequência, o português. En estos días pasados, la Divina Providencia me concedió visitar Irak, tierra devastada por la guerra y el terrorismo, realizando un proyecto de San Juan Pablo II. Estoy muy agradecido al Señor y a todos los que hicieron posible esta visita, al gobierno, a los pastores y fieles de las diferentes iglesias católicas, a las autoridades de otras tradiciones religiosas, empezando por el gran Ayatolá al-Sistani, con quien tuve un cordial encuentro. Ha sido una peregrinación bajo el signo de la esperanza, la reconciliación y la fraternidad. En nombre de toda la Iglesia Católica, he querido asociarme a la cruz de este sufrido pueblo y esa Iglesia mártir ha encargado durante años de terror y violencia y exilio forzado. Viendo las heridas de la destrucción, encontrando y oyendo a los testigos víctimas de tantas atrocidades, sentí el fuerte significado penitencial de esta peregrinación y al mismo tiempo recibí la alegría de los iraquíes que me acogieron como mensajero de Cristo y su esperanza abierta a un horizonte de paz y fraternidad. Irak, pueblo con raíces milenarias, tiene derecho a vivir en paz y a recobrar su dignidad. En este país, como en todo el mundo, la respuesta a la guerra y a la violencia solo puede ser la fraternidad. Con este propósito, musulmanes, judíos, cristianos y representantes de otras religiones nos reunimos y rezamos juntos en Ur. Y resonó con fuerza en nuestro corazón la afirmación del Señor: todos ustedes son hermanos. Ese mismo mensaje de fraternidad fue también palpable en todos los demás encuentros que tuve en Bagdad, Mosul, Caracas y Erbil con los fieles de las
de las diversas tradiciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que el Señor Jesús, Príncipe de la Paz, en que se cumple la promesa de Dios a Abraham y a su descendencia, y que con el misterio de su muerte y resurrección nos abrió el paso a la tierra prometida, a la vida nueva, obtenga del Padre para Irak, para Oriente Medio y para el mundo entero un futuro luminoso de fraternidad y de paz. Muchas gracias. E vamos agora com o Padre Antônio, a síntese em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa, conectados a esta audiência através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Nestes últimos dias, o Senhor concedeu-me a oportunidade de visitar o Iraque, realizando assim um sonho de São João Paulo II. Nunca antes um Papa tinha estado na terra de Abraão. A providência quis que isto ocorresse agora, como um sinal de esperança, após anos de guerra e terrorismo e em meio a uma grave pandemia. Após esta visita, a minha alma está cheia de gratidão a Deus e a todos aqueles que a tornaram possível. Pude ver, nesta peregrinação, a esperança de abertura a um horizonte de paz e fraternidade, resumido nas palavras de Jesus, que eram o tema da visita. Vós sois todos irmãos. O povo iraquiano tem direito a viver em paz, a reencontrar a dignidade que possui. A resposta à guerra não é outra guerra. A resposta às armas não são outras armas. A resposta é a fraternidade. Por isso, nos encontramos e rezamos juntos, cristãos e muçulmanos, com representantes de outras religiões, em Ur, onde Abraão recebeu o chamado de Deus. Mensagens de fraternidade emergiram do encontro eclesial na Catedral Ciro-Católica de Bagdá, bem como desde Mossul e Karakosh, nas margens do Tigre, e nas duas celebrações eucarísticas em Bagdá e Erbil. Louvemos a Deus por esta visita e rezemos para que o caminho da fraternidade e da paz persista no Iraque, no Oriente Médio e no mundo inteiro. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Vi chiedo di unirvi a me nel ringraziare Dio per questo viaggio in Iraq e nella preghiera per la pace e la fraternità universale. Scenda su di voi la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Peço que se unam a mim na gratidão a Deus por esta viagem ao Iraque e na oração pela paz e a fraternidade universal. Desça sobre vós a bênção de Deus. Portanto, a síntese e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, pedindo que se unam a ele na gratidão a Deus por essa viagem ao Iraque e na oração pela paz e a fraternidade universal. Temos agora a síntese em árabe
E gostaria de compartilhar com vocês o que disse um pároco iraquiano. A terra visitada por Francisco nunca esquecerá os dias de bênção vividos com o Santo Padre. Aos microfones da Rádio Vaticano, o padre Samir Youssef, que em 2008 viu falecer o bispo Hal, morto em Mossul. Ele acompanhou um grupo de cristãos desde a fronteira com a Turquia até Erbil para a missa conclusiva da viagem do Papa. Minha família, disse ele, viveu 3 migrações. Não é fácil viver aqui, mas o Iraque terá um futuro luminoso. 5 horas de viagem de ônibus das montanhas do Kurdistão iraquiano ao confim com a Turquia, até a capital da região autônoma de Erbil. Ansiedade para ver o Papa nessa terra atormentada, mas com o desejo de se reerguer novamente. Um grupo de 350 cristãos do povoado de Eniske, na diocese de Ahmadiyya, uniu-se a mais de 10.000 pessoas que participaram da missa no estádio de Erbil no último domingo, no final da histórica viagem apostólica do nosso pontífice. Eles voltaram cheios de uma nova energia, revigorados em sua determinação de não sucumbir. Eles estavam acompanhados pelo padre Samir, que é o pároco em 5 povoados dessa região e professor no Instituto de Teologia de Duhok. Foi uma visita inesquecível, disse ele. O Papa reergueu o nosso coração, o de todos os iraquianos. Padre Samir citou algumas manchetes da imprensa iraquiana que enfatizaram justamente isso. O Papa Francisco reergueu o nosso espírito. Desde 2003 se fala deste país apenas em referência a guerras, terrorismo, ataques de extremistas islâmicos, disse ele, elogiando o esforço de um homem com mais de 80 anos que fez o que os líderes do mundo não puderam fazer, ou seja, encontrar as pessoas. Em 3 dias ele foi ao sul, ao centro, ao norte do país para nos encorajar, para nos dizer, não tenham medo, para nos firmar na nossa fé, numa convivência pacífica. O sacerdote se deteve na mensagem entregue num solo de lágrimas que os cristãos são o sal e a luz do mundo. Recordou que o perdão e a amizade são a força do cristianismo e que a vingança não beneficia ninguém. Saudação do Papa aos fiéis de língua árabe. Ma è fruttuosa e ci fa crescere. Dio che pace conceda un avvenire di fraternità all'Iraq, al Medio Oriente e al mondo intero. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. A fraternidade não faz rumor, não faz barulho, mas é frutuosa e nos faz crescer. Deus que a paz conceda um futuro de fraternidade ao Iraque, ao Oriente Médio e ao mundo inteiro. O Senhor abençoe todos vocês, os proteja sempre de todo o mal. A última síntese que nós teremos será em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis poloneses. Como falávamos dessa confidência também do pároco iraquiano, falando de como viu a visita do Papa Francisco. Nós ouvimos durante a catequese de Francisco como ele viu a sua viagem, mas quem estava lá e vive lá, como viu e viveu a viagem de Francisco. Diz ainda Padre Samir, o Papa nos convidou a aceitar a fraqueza do outro. Disse como ressoou alto o grito para calar a voz das armas, para ouvir a voz dos que sofrem, e como essa voz repercutiu em todos os lugares através das redes sociais. Depois ele voltou às comoventes imagens do encontro interreligioso em Ur dos Caldeus. Assim como Abraão acolheu os 3 anjos em sua tenda, o Papa acolheu os líderes das religiões,
Ele nos indicou as estrelas do céu para olharmos e ver que o Senhor sempre cumpre suas promessas. A jednocześnie widziałem radość i nadzieję. Ainda síntese. Em polonês, Padre Samir nasceu em Mossul e frequentava a Praça da Igreja e cresceu ali. Sua escola era ali, diz ele. A lembrança daqueles lugares de onde foi obrigado a sair rompeu por um momento na sua voz. Desses lugares feridos, o Papa enviou uma mensagem muito forte entre os escombros. Erguendo a cruz, difundiu a mensagem de paz, disse ele, que se estende também a outros países. A Síria, onde a situação é muito semelhante à do Iraque, com a devastação de muitas cidades. Ali, onde tinha sido proclamado o Estado Islâmico, afirmou, era impensável que chegasse o Papa. Quantas pessoas sofreram? Ele explicou que a sua família fugiu 3 vezes. Sua mãe passou por 3 migrações e ele também, de Mossul a Bagdá, depois ao Kurdistão. Cada vez que temos que deixar tudo, perdemos nossas casas e começamos tudo de novo. Não é fácil ser cristão aqui, sublinhou. Padre Samir era pároco de Mossul, secretário do então Bispo Hall, encontrado morto em 12 de março de 2008. Milhares de pessoas, diz ele, morreram aqui, e de tantos sequestrados ainda não se sabe nada. Conheço 3 jovens que sumiram em Bagdá e não sabemos nada delas. Digo que essa viagem alegrou todos os nossos mártires. Vamos então agora à saudação do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Il mio cuore è colmo di gratitudine a Dio e a tutti coloro che hanno reso possibile la mia visita in Iraq. Vi ringrazio per le preghiere con le quali mi avete accompagnato in questo pellegrinaggio. Vi ringrazio anche per la vostra opera di misericordia in favore dei cristiani in Iraq e particolarmente a Mosul. Vi incoraggio a pregare per la fraternità e la pace del mondo intero. Vi benedico di cuore. Saudação cordial a todos os poloneses, disse Papa Francisco. Meu coração é cheio de gratidão a Deus e a todos aqueles que tornaram possível a minha visita ao Iraque. Agradeço pelas orações com as quais vocês me acompanharam nesta peregrinação. Agradeço também pela sua obra de misericórdia em favor dos cristãos no Iraque e particularmente em Mossul. Agradeço e encorajo a rezar pela fraternidade e a paz no mundo inteiro. De coração, abençoo todos vocês. Essa é a última síntese, a última saudação. Nas línguas teremos agora a última saudação, que é em italiano, que o Santo Padre sempre faz na conclusão da sua catequese, da sua audiência geral. Como foi bom a gente ouvir também o pensamento desse pároco iraquiano, Padre Samir, fala um pouco da sua vida, das dificuldades por que passaram, mas também deste momento de alegria que eles estão vivendo. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. Prosseguindo no itinerário quaresmal, deixem-se guiar pela ação do Espírito Santo, que nos conduz sobre as pegadas de Cristo em direção a Jerusalém, onde ele cumprirá a sua missão redentora. O meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos jovens, aos doentes, aos enfermos, aos recém-casados. Invoco sobre cada um a graça divina, a fim que seja na juventude, seja no sofrimento, seja no mútuo amor conjugal, possam chegar à alegria da Páscoa, fortalecidos pelo caminho de conversão e de penitência que estamos vivendo. A todos, a minha bênção. E agora vamos, então, rezar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica na conclusão desta audiência geral, nesta quarta-feira, 10 de março. Pater noster,
sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, et cum spiritu Tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amém. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira com as palavras do Santo Padre. A resposta à guerra não é outra guerra. A resposta às armas não são outras armas. A resposta é a fraternidade. Desejando a você uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.